dormia no quarto ao lado para poder ser chamada em caso necessário. Estas 4 eram as únicas pessoas da casa. As portas exteriores estavam bem fechadas. A porta aqui, do quarto da doente, situado no 2º andar, conduzia até o vestíbulo, manteve-se sempre fechada, porque ficava junto ao pé da cama da senhora Rogers. Para entrar no quarto da enferma era preciso passar do saguão do andar superior para a sala, através de uma porta que naquela noite ficou fechada, e atravessar depois o quarto onde o garoto dormia. Ambos os quartos estavam comunicados por uma porta, aberta na parede de um pequeno gabinete. Esta porta ficava de frente, em sentido diagonal, para a cama onde jazia a senhora Rogers. A senhora Wilson descansava em um canapé que formava ângulo reto com a cabeceira da cama da senhora Rogers, razão pela qual, ao deitar nele, seu rosto ficava quase justamente de frente para a porta e a não mais de 10 ou 12 pés de distância dela. A lâmpada, que permanecera acesa brilhantemente a noite toda, estava em uma mesinha situada no canto da parede oposto à porta, e a jovem ainda ocupava um canapé apoiado na parede situado entre a lâmpada e a porta. A senhora Wilson estava muito cansada pela longa vigília. Sabendo que a senhora Rogers estava agonizando, sentia, como é natural, um grande nervosismo e temor, e tendo ouvido a senhora Rogers dizer frequentemente que enxergava os seus amigos falecidos, etc., sentia expectação e temor a respeito de possíveis visitas sobrenaturais. Entre 2 e 3 horas da madrugada, a filha estava dormindo e quando ela descansava no canapé, porém bem acordada, teve a ocorrência de olhar na direção da porta do quarto anexo e viu um homem em pé, bem no limiar que deixava ver a porta aberta. Era de meia idade e ombros largos, costas curvadas, face corada, cabelo e barba avermelhados, estava sem chapéu, e vestia um casaco marrom desabotoado. A sua expressão era grave, nem severa nem afável, e parecia olhar diretamente a senhora Wilson e depois a senhora Rogers, sem fazer movimento algum. A senhora Wilson imaginou, evidentemente, que se tratava de um homem real e tratou de adivinhar como ele poderia ter entrado na casa. Depois, como ele continuava imóvel, ela começou a compreender que aquilo tinha qualquer coisa de misterioso, e, assustada, virou a cabeça e chamou a filha, que ainda dormia no canapé, acordando-a. Quando tornou a olhar a porta, no espaço de 1 ou 2 minutos, o fantasma tinha desaparecido. Tanto a sua chegada como a sua partida foram silenciosas e a senhora Rogers continuou perfeitamente tranquila, e segundo foi possível saber, permanecera completamente inconsciente durante todo aquele espaço de tempo. Como o quarto aonde conduzia aquela porta estava em completa escuridão, não houve possibilidade de observar se o fantasma era ou não transparente. A senhora Wilson entrou depois nesse quarto e na sala, porém não examinou o andar térreo da casa até a manhã seguinte, encontrando as portas bem fechadas e todas as coisas em ordem. De manhã ligou para a casa da senhora Eldred, sobrinha da senhora Rogers, que morava nas vizinhanças e conhecia a senhora Rogers e a sua família de longa data. A senhora Wilson relatou o que tinha visto, perguntando se o fantasma era parecido com o senhor Rogers, ao que a senhora Eldred respondeu negativamente de modo categórico. Todos aqueles que conheciam o senhor Rogers concordam neste ponto. Então foi interrompida a ligação, mas quando foi reatada, depois, naquele mesmo dia, a senhora Eldred disse que a descrição da senhora Wilson coincidia exatamente com o senhor Tisdale, primeiro marido da senhora Rogers. A senhora Rogers veio morar em Roslindale após ter casado com o senhor Rogers, e a senhora Eldred é a única pessoa daquela vizinhança que tinha visto alguma vez o senhor Tisdale. Na casa da senhora Wilson não existe nenhum retrato seu, nem nada que pudesse sugerir o seu aspecto pessoal. A senhora Wilson está convencida também de que o fantasma não era parecido com ninguém que ela tivesse conhecido. A senhora Wilson teve antes dessa outras aparições análogas, e uma delas, ao menos, ocorrida quando ela estava com 18 anos, parece ter sido verídica. O transcrito relato da minha experiência exato em todos os detalhes. Mary Wilson. O relato acima é a narração completa e exata da experiência da senhora Wilson, tal como me foi contada por ela, na manhã de 15 de abril. F. Eldred 5 de junho de 1890. A senhora Wilson e a senhora Eldred deram uma impressão de serem pessoas inteligentes, absolutamente honestas e verdadeiras,
E não duvido em modo algum de que a experiência da Sra. Wilson fosse real e substancialmente igual como foi descrita por ela. W. Crosby. Visões de pessoas enxergadas pelo moribundo à distância em alguns dos casos, recíprocas. Agora chegamos a um tipo amplo e um tanto diferente de casos, nos quais não mais é levantado para os moribundos o véu que oculta o mundo espiritual, mas as suas almas parecem ser transportadas a um lugar diferente da Terra, e conseguem ver pessoas que podem encontrar-se a uma distância remota. Estes casos são chamados de fenômenos de clarividência à distância, e no livro Phantasms of the Living, ao qual remeto os meus leitores, podem ser encontrados numerosos fenômenos bem provados desta índole. Existem, porém, certos casos, que merecem especial menção. São aqueles nos quais pessoas moribundas não só parecem fazer-se visíveis à distância, mas também informam aqueles que as cercam sobre onde estiveram e como visitaram aqueles que desejavam ver. Um dos mais notáveis e patéticos dentre estes casos, chamados de recíprocos, foi-me referido por essa inteligente e venerável dama de família quaquer, chamada Senhorita Ana Maria Fox, quando fizemos uma viagem ao Canadá para assistir à Assembleia da Associação Britânica, em 1884. A senhorita Fox e sua irmã eram bem conhecidas dos sábios da última geração, pois sua bela residência Pengerick, situada perto de Falmouth, em Cornwall, era ponto de encontro de numerosos sábios e literatos eminentes, e faz perto de 50 anos tive o privilégio de gozar da sua hospitalidade. Quando contou o incidente, a senhorita Fox referiu-se aos seus parentes, os Birkebecks, como pessoas que poderiam confirmá-lo, confirmação que consegui quando posteriormente realizei indagações. O Sr. Maieres forneceu um relato abreviado desde o mesmo caso, vide Phantasms of the Living, Vol. 2, Pag. 560, sendo que ele tomou conhecimento do caso quando relatado por um dos médiuns. O incidente remonta-se a cerca de 2 séculos atrás, porém, como diz o Sr. Maieres, a família Fox costumava conservar cuidadosamente as provas deste gênero. Como ilustração do fato, direi que o relato que a senhorita Ana Maria Fox fez para mim era praticamente idêntico àquele dado pela senhora de Charles Fox, que copio a seguir. Em 1739, a senhora Birkbeck, esposa de William Birkbeck, banqueiro de Setley e membro da Sociedade de Amigos, ficou doente e faleceu em Cockermouth, quando voltava de uma viagem à Escócia que empreendera sozinha, pois o marido e 3 filhos, de 7, 5 e 4 anos de idade tinham ficado em Setley. Os amigos, donos da casa onde sobreveio a morte, tiveram a ocorrência de anotar todas as circunstâncias que acompanharam as últimas horas da senhora Birkbeck, razão pela qual a exatidão das diversas manifestações, tanto no que se refere ao tempo, como ao lugar, estava livre das incertezas da memória humana ou de toda a tentativa consciente de coordená-las. Certa manhã, entre as 7 e as 8 horas, o parente que tinha ficado cuidando das crianças em Setley, e que registrava em um minucioso diário tudo o que acontecia com elas, subiu ao dormitório dos pequenos, como costumava fazer, e encontrou-os sentados na cama com mostras de grande excitação e alegria. "Mamãe esteve aqui", exclamaram, e a mais pequenina falou. Ela me disse: "Vem, Esther." Nada podia fazê-los duvidar do fato, que foi anotado escrupulosamente para a diversão da mãe, quando retornasse ao lar. Aquela mesma manhã, quando jazia no leito de morte em Cockermouth, a mãe disse: "Estaria pronta para partir se eu pudesse ver os meus filhos." Então fechou os olhos, fazendo os amigos pensarem que não tornaria mais a abri-los. Porém, após 10 minutos de perfeita quietude, elevou o olhar resplandecente e disse: "Agora estou pronta. Já estive lá com os meus filhos." E a seguir, expirou serenamente. Quando foram comparadas as 2 notas tomadas em ambos os lugares, dia, hora e minutos, foi comprovado serem coincidentes. Uma daquelas 3 crianças era minha avó, Sarah Birkbeck de nascimento, e depois esposa do Dr. Fale, de Ulverston. Dos seus lábios foi que ouvi a narração transcrita, quase igual como eu a repeti. O menino mais velho era Maurice Birkbeck, depois de Guilford. Ambos viveram até a idade avançada e conservaram até o último momento uma lembrança tão solene e respeitosa do caso, que raramente falavam nele. Esther, a caçula, faleceu pouco tempo depois.
Seu irmão e sua irmã ouviram a menina falar que a mãe a chamara. Porém não puderam dizer com certeza se tinham ouvido as palavras ou percebido outra coisa além da presença da mãe que os contemplava. O caso da senhora Golf também é de data remota, 1691, porém está tomado de um relato contemporâneo do reverendo T. Tilson, em carta dirigida por ele ao famoso adivinho Ricardo Baxter, que a publicou no seu livro intitulado Theory of Spirits, Pags. 147 a 151. Este caso é citado no livro Phantasms of the Living, Vol. 2, Pags. 558 a 559, e os autores manifestam que não é possível impugnar o relato com base em uma credulidade excessiva de Baxter, e citam uma opinião autorizada sobre esse ponto. Ver-se-á que os incidentes do seguinte relato guardam uma curiosa analogia com aqueles do caso precedente, da senhora Birkbeck. Mesmo sendo um pouco longa demais a carta do Sr. Tilson, que copiamos a seguir, é melhor colocar as suas próprias palavras do que um resumo. Em 6 de julho de 1691, encontrando-se Marie, a esposa de John Golf, de Rochester, atormentada por uma longa enfermidade, mudou-se para a casa que seu pai ocupava em West Mulling, a umas 9 milhas da dela. Ali foi onde faleceu no dia 4 de junho de 1691. No dia anterior ao falecimento, manifestou um impaciente desejo de ver os filhos, que deixara em casa aos cuidados de uma babá, e suplicou ao marido que alugasse um cavalo, pois desejava voltar para casa e morrer junto dos filhos. Entre 1 e 2 horas da madrugada, mergulhou em um êxtase. A viúva de Turner, que cuidava dela naquela noite, diz que ela estava com os olhos abertos e fixos, e a mandíbula caída. Colocou a mão diante da boca e do nariz da doente, porém não percebeu o menor hálito. Pensou que sofrera uma síncope e tinha dúvidas sobre se estava viva ou morta. No dia seguinte, a moribunda disse à mãe que estivera em casa com os filhos. Isso é impossível, disse a mãe, porque você esteve aqui na cama o tempo todo. Sim, respondeu ela, mas estive com eles ontem à noite, enquanto estava dormindo. A babá de Rochester, chamada a viúva de Alexander, afirma e diz que poderia jurar na frente de um juiz, e receber os sacramentos sobre esse juramento, que pouco antes de 2 horas da madrugada viu a imagem da referida Marie Golf sair do quarto ao lado, onde descansava o menino mais velho em um leito próximo do seu, pois a porta ficava aberta, e permanecer junto à sua cabeceira mais ou menos um quarto de hora. O menino mais novo descansava ali junto dela. O fantasma moveu os olhos e a boca, mas nada falou. Além disso, a babá diz que estava absolutamente acordada, já amanhecera, pois aquele era um dos dias mais longos do ano. Ela sentou na cama, olhando fixamente para o fantasma. Naquele instante ouviu o relógio da ponte bater 2 horas, e após um momento, exclamou, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem é você? A assombração então, afastou-se e desapareceu. A babá vestiu-se e seguiu-a, mas não conseguiu saber o que fora feito dela. Nessa hora, e não antes, começou a sentir-se assustada, e saindo da casa ficou passeando algumas horas no cais. A casa fica perto da margem do rio, entrando somente de vez em quando, para vigiar as crianças. Às 5 horas foi até a casa de uns vizinhos e bateu na porta, porém eles não se levantaram. Às 6 horas voltou e eis sim, eles se levantaram e pediram a ela que entrasse. Ela relatou o que tinha acontecido e eles trataram de persuadi-la de que sofrera um engano, ou então de que tudo era um sonho. Mas ela ratificou-se com certeza, se é verdade que eu a vi alguma vez na minha vida, isso aconteceu nesta noite. O autor da carta afirma que esse relato foi confirmado por uma daquelas pessoas a quem a babá tinha contado o fato. A essência deste acontecimento foi-me relatada por John Carpenter, pai da falecida, no dia seguinte ao enterro, no dia 2 de julho. Eu discuti amplamente a questão com a babá e 2 vizinhos, aqueles da casa onde ela foi naquela manhã. 2 dias depois, sob o relato pela mãe da falecida, o sacerdote que a acompanhou e a mulher que cuidou dela na última noite. Todos são coincidentes na mesma história, e cada um deles contribui para fortalecer o depoimento do outro. Todos parecem pessoas sóbrias, inteligentes, incapazes de se propor a enganar o mundo, ou tramar uma mentira,
e também não consigo conceber qual tentação poderia induzi-los a fazer tal coisa. Thomas Wilson. O caso seguinte, facilitado também pelo Sr. Maiers, é o relato feito a ele pela família Ellis, de uma visão tida pelo pai, moribundo em Kensington, de um filho que na época estava na Austrália. As senhoritas Ellis manifestam o seguinte. Na quarta-feira 29 de dezembro de 1869, papai, gravemente enfermo na época, acordou de um sono e erguendo-se no leito, apontou e olhou com suma atenção um canto do quarto, e falou, para mim e para minha irmã, olhem. Não estão vendo? É a cabeça do meu pobre filho Bob. Logo após, voltando-se para mim, disse, Normanton, não esqueça, golfo de carpintaria. Então, deixou-se cair, extenuado. Isto aconteceu lá pelas 3 horas da tarde. Depois do seu falecimento descobrimos que anotara em um seu caderno, com tinta vermelha, o endereço do meu irmão, que partira de Bulkton, indo para Normanton, razão pela qual as cartas eram enviadas para lá no sucessivo. Papai faleceu na quinta-feira 30 de dezembro de 1869. Quando meu irmão voltou da Austrália, anos depois, relatou-nos que uma noite, estando acampado ao ar livre, foi descansar, dormiu e depois acordou enxergando claramente a cabeça do papai em um ponto da barraca. Isto causou nele tamanha impressão, que foi para a barraca ao lado, onde estava o seu companheiro, e disse-lhe, acabei de ver o meu pai. Vem e fique comigo. No correio seguinte recebeu a minha carta, comunicando o falecimento do papai. Meu irmão disse que eram perto de 3 horas da madrugada quando viu o papai. Será que esse momento não corresponderia às 3 horas da tarde no nosso país? Sempre pensei que eles viram um ao outro ao mesmo tempo. Alice Ellis e Maria Ellis. O Sr. Maiers manifesta que, conversando com as narradoras, averiguou que o Sr. Ellis não delirara nem um pouco nos seus últimos dias e que amava profundamente o filho ausente. Neste caso, e a respeito da visão do pai, tida pelo Sr. Robert Ellis, pode ser interessante destacar que a senhora de Robert Ellis cita outro caso de aparecido que aconteceu com sua mãe, alguns anos depois. Diz a senhora Ellis que na terça-feira 19 de dezembro de 1876, entre 6 e 7 horas da tarde, e quando ela e o Sr. Ellis estavam sentados conversando, ele, subitamente, ficou olhando por cima do ombro com ar alarmado e quase aterrorizado, e tendo ela perguntado de que se tratava, falou que acreditava ter visto claramente o vulto alto de um homem, mas sem poder distinguir-lhe as feições. O seguir, mostrou-se sumamente agitado. Mais tarde foi recebido um telegrama, dando conta do súbito falecimento de um irmão da senhora Ellis que morava no México e que ocorrera na terça-feira 19 de dezembro, às 7 horas da tarde. Ele e o Sr. Robert Ellis eram grandes amigos. O caso seguinte está tomado de Phantasms of the Living, Vol. 2, Pag. 253. A senhora que nos envia o seguinte relato ocupa um lugar de grande responsabilidade e não deseja ver publicado o seu nome, mesmo permitindo ser facilitado aos investigadores. Quando eu estava com 8 meses de idade, a irmã mais nova da minha mãe, Mary Cox, veio morar conosco para cuidar de mim. O emprego de papai como retratista na corte belga obrigava a que ele passasse muito tempo no estrangeiro, e eu fui deixada quase por completo aos cuidados da minha linda tia. O afeto que nasceu entre nós quase chegou a transformar-se em idolatria, e a minha pobre mãe chorou amargamente quando voltou ao lar e viu o pouco que eu me importei com isso. Minha tia pegou um resfriado e durante 3 anos ficou decaindo. Eu era uma garotinha esperta e podia ler bem e até brincar bastante, e por essa razão fui a sua constante e diuturna companheira. O nosso médico, Dr. Field, da Charterhouse, censurou muito este contato tão estreito, e pediu aos meus pais para me afastarem dali. Isto foi bem difícil de executar, e só de falar no assunto minha tia desmaiava. Por último, o Sr. Cumberland, o publicitário teatral, sugeriu a ideia de que eu partisse com as suas 2 filhas, Carolina, de 16 anos, e Lavínia, mais nova, para a casa da Sra. Whitson, viúva de um sacerdote que morava em Storpine, Dorsetshire, e que só admitia 4 senhoritas. Isto foi apresentado à minha tia como coisa tão maravilhosamente boa e vantajosa para mim, que aceitou a separação.
Um retrato meu foi feito, e colocado junto ao seu leito, e ainda lembro quanto ela constantemente falava na nossa separação. Ela sabia que ia falecer antes de transcorrer um ano da minha ausência. Falou-me nisso e de que muito em breve eu me esqueceria dela, mas afirmou com veemência que ela iria lá me visitar. Algumas vezes iria como uma vendedora de maçãs, para que eu comprasse fruta. Outras, como uma governanta à procura de emprego, ela me reconheceria sempre, mas eu nunca a reconheceria, até que gritei e supliquei poder reconhecê-la. Eu estava com somente 9 anos quando me afastaram, e as viagens de diligência na época eram sumamente longas. As cartas também demoravam em chegar, e era muito raro eu receber alguma. Os meus pais sofriam de doenças e transtornos e acreditavam nas notícias que eu dava a eles, dizendo que estava bem e feliz, apesar de estar muito infeliz e de ser muito maltratada. Certa manhã, ao raiar do dia, que era o dia de Ano Novo, eu dormia junto a Lavínia. Ambas compartilhávamos uma caminha de branco baldaquino com cortinas, enquanto a Carolina, que eu contemplava com temor, porque tinha 16 anos, dormia em outra cama parecida, na outra ponta de um quarto longo e estreito, estando colocadas as camas de maneira a ficar com os pés frente a frente, e em ambos os lados das cabeceiras pendiam 2 cortinas brancas. Naquela manhã de Ano Novo fui acordada bruscamente por Lavínia, que me sacudiu exclamando: "Oh, olha ali! A sua tia está na cama com a Carolina." Vendo 2 pessoas dormindo na cama, eu pulei da minha e corri para o lado direito da outra. Nela repousava minha tia, meio virada do lado direito, profundamente adormecida e com a boca entreaberta. Reconheci-lhe a camisola e o gorro de dormir. Fiquei atordoada, perguntando a mim mesma com certo espanto infantil quando ela poderia ter chegado. Teria sido depois de eu já estar deitada. Os gritos da Lavínia acordaram a Carolina, que quando percebeu do que se tratava pegou as cortinas da cama e cobriu-se com elas. Eu afastei-as, mas só encontrei a Carolina, que estava quase desmaiada de espanto. Esta senhorita Cumberland depois foi a senhora de parte, célebre doutor em Camden Race, já falecido. Eu nunca falei do acontecimento, porém, quando voltei para casa, um dia disse à minha mãe: "Você não sabe, mamãe. Quando estava no colégio eu vi a titia." Isso conduzia a uma explicação, porém mamãe, em vez de fazer algum comentário, foi buscar a mãe dela e disse: "Escute o que a menina está dizendo." Mesmo eu sendo pequena como era, observei que aquilo deixara as 2 consideravelmente chocadas, mas não quiseram me dizer nada, só que quando ficasse mais velha entenderia tudo. Afinal chegou um dia no qual fiquei sabendo que a minha querida tia sofrera muitíssimo por causa do barulho dos sinos de St. Bride que anunciavam o Ano Novo. Papai tratou de conseguir que silenciassem, porém não foi possível. Lá pela madrugada, titia perdeu a consciência. Quando mamãe e a vovó estavam sentadas a ambos os lados do leito, segurando nas mãos dela, ela acordou e disse para a mamãe: "Agora posso morrer feliz, Ana. Já vi a minha querida menina." Estas foram as suas últimas palavras. D.I.W. Na época do incidente relatado, não existia aqui registro geral de falecimentos, e procuramos por todos os meios possíveis descobrir qualquer notícia sobre este, porém sem êxito. Só pudemos conseguir um atestado do sepultamento de Mary Cox, ocorrido em 11 de janeiro de 1829. Isto é perfeitamente compatível com a declaração de que a morte ocorreu em 1 de janeiro, mesmo sendo, sem dúvida, insólito um espaço de tempo tão longo, inclusive em época de inverno, apesar de enterro serem um sepulcro de família, e com certeza ser necessário construir um féretro de chumbo. O dia 1 de janeiro teria sido, no pior dos casos, um dia crítico para a doente. Quanto à data da aparição, o marcado caráter do dia de Ano Novo favorece decididamente a probabilidade da memória da senhorita W ter sido fiel. Respondendo a certas perguntas, a senhorita W disse: "Eu nasci em 1819. O falecimento do meu tio ocorreu em 1829. Apesar de eu ter falado com frequência sobre o fato com os meus mais íntimos amigos, como Sir Philip Crampton e o falecido Conde e as Condessas de Dunraven, também com o juiz Eliburton, acho que nunca o descrevi extensamente, exceto para Lord Dunraven e sua mãe, em 1850, que mostraram grandes desejos de publicá-lo,
coisa que eu nunca aceitei. Acredito que um bom motivo que tive sempre para não falar no assunto era o terror que inspirava esse fato à mamãe, e as suas ordens rigorosas de não contar aquilo a ninguém. Além disso, quando fui para o colégio perdi Lavínia de Cumberland de vista, e receava os comentários de pessoas estranhas. Conversando com a senhorita W, ela acrescentou que nunca teve qualquer outra alucinação, e que as jovens Cumberland visitavam a sua casa e conheciam a sua tia, o qual explica que Lavínia reconhecesse o fantasma. Um parente da senhorita Lavínia Cumberland nos informou de que ela não se lembra do incidente, mas lembra ter ouvido sua irmã falar em um caso de fantasmas, no qual elas teriam tomado parte de algum modo. O caso seguinte é descrito pelo Sr. Myers em Phantasms of the Living, Vol. 2, Pag. 305, e destaca que é um relato cuja exatidão não é possível pôr em dúvida, porque o narrador, Dr. B. Ormsby, que escreveu de um lugar chamado Murfreesboro, em Illinois, USA, em 1884, relacionara-se com o Sr. Myers e responder às suas perguntas. O relato, em resumo, diz o seguinte: em 1862 o Dr. Ormsby cumpria funções de segundo cirurgião do 18º Regimento de Voluntários de Illinois. Tendo partido o regimento para atacar Fort Henrique, ele permaneceu na retaguarda, cuidando dos doentes. Entre estes, encontrava-se um moço chamado Alberto Adams, sargento-maior, por quem o doutor parecia interessar-se especialmente, pois, retirando-o do hospital, transferiu-o para uma casa particular. O cômodo contíguo àquele que o paciente ocupava, estava separado do seu próprio quarto por uma frágil parede, e este quarto estava ocupado pela esposa do doutor. O homem estava agonizando e durante a tarde só pôde falar com sussurros. O pai foi mandado chamar, e lá pelas 11 horas da noite, ao que tudo parecia indicar, o sargento Adams faleceu. O doutor Ormsby, que naquela hora estava ao lado do pai junto à cabeceira, diz que, imaginando que o desolado pai desfaleceria de dor, conduziu-o a uma cadeira situada na parte traseira do cômodo, e depois voltou para a cabeceira do leito com o propósito de fechar os olhos de Adams, que julgava defunto. Então o Dr. Ormsby diz: quando me aproximei da cabeceira da cama do suposto defunto, ele me olhou de súbito e disse: doutor, que dia é hoje? Falei qual dia era e então ele respondeu: esse é o dia em que eu morri. O pai precipitara-se para o leito e voltando os olhos para ele, Adams disse: pai, os nossos tomaram Fort Henrique. Carlinhos, o irmão, não está ferido. Vi mamãe e as crianças e estão todos bem. Depois deu amplas instruções sobre o próprio enterro, chamando de meu corpo seu cadáver, e ocupando nisso, ao meu parecer, uns 5 minutos. O seguir, voltou-se para mim e disse de novo: doutor, que dia é hoje? E eu respondi do mesmo modo que antes. Ele tornou a repetir: esse é o dia em que eu morri, e instantaneamente ficou morto. As notas da sua voz eram completas e claras e tão fortes que podiam ser ouvidas facilmente no quarto ao lado, e sendo assim, foram ouvidas pela Sra. Ormsby. Dr. B. Ormsby. Respondendo a ulteriores perguntas, o Dr. Ormsby escreveu que ele não teve ocasião de saber se foi exato o que ele disse sobre a mãe e as crianças. Porém mais tarde ficou sabendo que Fort Henrique fora tomado e que o irmão saíra ileso. Música ouvida no momento da morte pelo moribundo ou pelas pessoas presentes. Dentre os numerosos casos nos quais foi ouvida música no momento da morte, copiamos do livro Phantasms of the Living, Vol. 2, Pag. 639, o seguinte incidente, testemunhado por diferentes observadores. Um mestre do colégio de Eton, o Sr. L., escreveu ao Sr. Gurney, em fevereiro de 1884, anexando umas notas escritas logo após o falecimento de sua mãe, ocorrido em 1881. Parece ser que no momento da morte estavam no quarto presentes várias pessoas, a saber, a diretora do estabelecimento do Sr. L., Senhorita H., mulher experiente, de idade madura, o médico de cabeceira, Dr. G., uma amiga da moribunda, Senhorita I., e mais 2 pessoas, Elisa W. e Carlota C. Imediatamente depois da senhora L. falecer, a Senhorita H. e Carlota C. saíram do quarto para ir buscar alguma coisa, e mal tinham saído,
quando a senhorita ouviu o som de uma música frouxa e suave, sumamente doce, como produzida pela voz de 3 meninas. Parecia vir da rua e extinguiu-se logo. O Dr. G também ouviu e aproximou-se da janela para olhar o exterior. Na rua não foi visto ninguém. Elisa W., que estava no quarto, também ouviu um rumor como um cântico muito fraco e doce. Por sua parte, o Sr. L., que envia as notas, não ouviu nada. As outras 2 pessoas que tinham saído do quarto, Senhorita H. e Carlota C., ouviram claramente cantar quando subiam as escadarias. Posteriormente, quando os presentes conversaram sobre esta questão, viram que todos eles tinham ouvido o rumor de cânticos e música, exceto o Sr. L. Merece especial menção o fato de a escadaria subida pela senhorita H. e Carlota C. situar-se na parte traseira da casa e longe da rua. O falecimento da senhora L. ocorreu às 2 horas da madrugada de 28 de julho de 1881. Como resposta a várias perguntas, a senhorita L. enviou as notas seguintes, que escreveu imediatamente após a morte da sua amiga. Senhora L. dizem o seguinte: em 28 de julho de 1881. Justamente depois de falecer a senhora L., entre as 2 e as 3 horas da madrugada, escutei uma dulcíssima e singular melodia do lado de fora das janelas, que se extinguiu depois de passar pela parte dianteira da casa. Todas as pessoas presentes, exceto o Sr. L., puderam ouvi-la, e o médico, que ainda estava conosco, dirigiu-se à janela e observou o exterior, porém não viu ninguém. A noite era linda e clara. Era como se várias vozes cantassem em perfeita harmonia uma melodia dulcíssima que se extinguia ao longe. 2 pessoas tinham saído do quarto para buscar alguma coisa, e quando estavam subindo as escadarias situadas na parte traseira da casa ouviram os cânticos e pararam, dizendo: que canto é esse? Naturalmente, elas não podiam ouvir som algum procedente do exterior da fachada da casa, porque estavam na parte de trás. O Dr. G., que atendeu a Sra. L., escreve ao Sr. Gurney em 1884, o seguinte: Eton, Windsor. Lembro do caso perfeitamente. Fui mandado chamar à meia-noite e fiquei com a Sra. L. até ela falecer, lá pelas 2:30 da madrugada. Pouco depois escutamos algumas notas de uma música maravilhosa não muito diferente de uma harpa e olha, que encheu o ambiente durante alguns segundos. Fui até a janela e observei o exterior, pensando que seria alguém lá fora. Porém não consegui enxergar ninguém, apesar da visibilidade ser perfeita. Fato estranho, as pessoas que estavam fora do quarto ouviram os mesmos sons quando subiam uma escadaria situada no lado oposto da fachada. O Sr. Gurney acompanha uma nota dizendo que, visto que o Sr. L., apesar de estar presente no momento de sua mãe falecer, não compartilhou a experiência das outras pessoas, é evidente que aqueles sons não procediam de nenhuma pessoa que cantasse no exterior da casa, fato que confirma a prova já mencionada. Existem, porém, muitos casos nos quais as pessoas moribundas, ou aquelas que a cercavam, ouviram sons musicais que não puderam ser atribuídos a nenhuma fonte terrena. Estes sons podem ter a sua origem, ao menos em alguns dos casos, na mente dos vivos. O caso seguinte parece indicar uma origem alucinatória da música ouvida. É um caso interessante, e vale a pena transcrever um resumo. Foi publicado no Boletim da SPR, Vol. 4 Pag. 181. Aqui, tratava-se de um surdo-mudo chamado John Britton, que caiu gravemente doente de reumatismo, razão pela qual teve os dedos e as mãos, seus únicos meios para a comunicação, inchados, de tal modo que não podia utilizá-los, causando grande aflição aos parentes, que não tinham como entender as suas necessidades e sofrimentos. O narrador, Sr. S. Allen, mordomo do colégio Aylesbury e cunhado de John Britton, diz que, como o doutor pensasse que John não poderia se restabelecer novamente, eles tinham mandado chamar os membros da sua família. Acrescenta que quando ele e a esposa estavam em um cômodo situado bem embaixo da alcova de John, ficaram sumamente surpresos ao ouvir uma música proveniente das escadarias, e subiram depressa para ver de que se tratava. Eis aqui o seu relato. Encontramos Jack deitado de costas com o olhar fixo no teto e o semblante iluminado pelo mais esplendoroso dos sorrisos. Transcorrido um instante, Jack acordou e usou as palavras céu e formoso, fazendo-se entender como pôde,
por meio dos lábios e de expressão do rosto. Quando voltou a ser, disse-nos, também da mesma maneira, que seu irmão Tom e sua irmã Harriet estavam em caminho para visitá-lo. Isto pareceu-nos muito improvável, porque eles moravam a certa distância, mas pouco tempo depois chegou um carro, do qual desceram ambos. Não tinham mandado aviso algum da sua chegada e nenhuma outra pessoa estava ali. Quando Jack voltou um pouco mais em si e pôde escrever ou conversar com os dedos, disse-nos que lhe fora permitido ver o céu e ouvir a música mais bela. O Sr. Allen pergunta, como Johnny pôde saber que Tom e Harriet estavam ao caminho e como pôde ouvir os sons musicais do que nós também ouvimos. Destaca que a música não podia vir da porta ao lado nem da rua, e fornece um tosco plano da casa para demonstrar que era isolada, e por isso aquele som não poderia ter sido produzido por nenhuma causa normal. A Sra. Allen confirma as manifestações do marido. Diz que ela ouviu os sons musicais do que procediam da alcova do irmão, e que quando ela entrou ali, este jazia em estado comatoso e sorria, movendo os lábios como se conversasse com alguém, ainda que nenhum som saísse deles. A Sra. Allen continua, quando ele se recuperou o suficiente para poder usar as mãos, deu-me mais detalhes do que tinha visto e usou as palavras bela música. A Sra. Allen acrescenta que o irmão faleceu dali a alguns anos, e diz, eu e a enfermeira estávamos velando no quarto. Meu irmão estava com o mesmo aspecto que na outra ocasião e pronunciou bem clara e articuladamente as palavras anjos e mansão. O reverendo Elias Milford, mestre do colégio Highbury, relatando a sua entrevista com o senhor e a Sra. Allen manifesta, a Sra. Allen diz que os sons ouvidos por ela eram como cânticos, de música doce, porém sem palavras perceptíveis, e que enquanto estava subindo a escadaria escutou essa música, que não cessou até chegar ao dormitório. A impressão do Sr. Allen foi que o som era parecido com as notas de um órgão ou uma harpa eólia. No interessante caso seguinte trata-se de uma pessoa moribunda que ouviu um som musical e também teve a visão de uma senhora cuja morte ignorava. Este caso está tomado dos Proceedings da SPR de 1885, Vol. 3, Pags. 92 a 93, sendo relatado a seguir. O Sra. Z, esposa do Coronel Z, conhecido cavalheiro irlandês que não deseja ver o seu nome publicado, ia hospedar em casa alguns amigos e pediu para a Sra. X, que na época preparava-se para ser cantora profissional, para passar uma semana com ela e assim ajudar a distrair os convidados, o qual ela aceitou. Vários anos depois a Sra. Z ficou muito doente e viu a morte próxima. Apesar disso, guardou perfeita compostura e conservou a plena posse das suas faculdades mentais, mostrando desejos de deixar resolvidos certos assuntos. Com esta finalidade, o marido estava um dia à cabeceira conversando com ela sobre estas questões, quando, de súbito, a Sra. Z mudou de assunto e disse ao marido, você não está ouvindo essas vozes cantando? O Coronel Z, que relata este incidente, respondeu que não, e ela prosseguiu, já as ouvi várias vezes hoje e acho que são os anjos que estão me saudando no céu, porém, acrescentou, é estranho, entre elas há uma que tenho certeza de conhecer, mesmo sem poder lembrar a quem pertence essa voz. Subitamente silenciou e apontando por cima da cabeça do marido, disse, ó, lá está ela, no canto do quarto, é Julia X. Ela vem para cá, inclina-se sobre você, está com as mãos postas, rezando. Olhe. Está partindo. O marido olhou ao redor, porém não viu nada. Então a esposa falou. Já partiu. Naquele momento o coronel imaginou que tudo aquilo eram meras alucinações de moribundo. Porém 2 dias depois, quando estava lendo o Times, viu a notícia do falecimento de Julia, que tinha casado alguns anos antes com o Sr. Webley. Ficou tão estupefato que 1 ou 2 dias depois do enterro de sua esposa foi visitar o pai de Julia e perguntou-lhe se era verdade o falecimento da filha. Sim, respondeu o pai. Morreu de febre puerperal e no dia do seu falecimento começou a cantar. Cantou sem parar, até morrer. Em comunicado ulterior do Coronel Z revelam-se os fatos seguintes. A Sra. Webley, nascida Julia X, faleceu em 2 de fevereiro de 1874. O Sra. Z, esposa do Coronel Z, faleceu em 13 de fevereiro de 1874.
O coronel Z viu a notícia do falecimento da senhora Webley em 14 de fevereiro de 1874. A senhora Z nunca sofreu alucinações de gênero algum. Posteriormente o Sr. Gurney recebeu uma nota do Sr. Webley, marido de Julia, na qual manifestava que mesmo sendo muito bela, a voz da sua esposa nunca fora tão excelente como quando cantou antes de falecer. John Bunyan relata um incidente deste tipo que merece ser citado, mesmo não tendo muito valor demonstrativo. É o seguinte. Como estamos falando na agonia dos cristãos, vou contar para vocês a história de um deles, que morreu há algum tempo na nossa cidade. Este homem era um piedoso puritano, pois assim eram chamados no passado os homens devotos. Após uma longa e piedosa vida, este homem caiu doente, vindo a falecer como resultado dessa enfermidade. E quando jazia no seu leito de morte, a mulher que cuidava dele acreditou estar escutando a música mais doce que ouvira na sua vida, música que continuou até que ele entregou o espírito. Porém, quando sua alma partiu, a música pareceu-lhe retroceder e afastar-se cada vez mais da casa e continuou afastando-se, até não mais ser possível ouvi-la. Vide as obras de Bunyan, editadas por George Offor, Vol. 3, Pags. 653 e 654. Glasgow, 1855. Visões do espírito de um moribundo ao abandonar o corpo. O caso seguinte, que está tomado do boletim da SPR Vol. 13 Pags. 308 a 311, foi enviado ao Dr. Odigson pelo Dr. Burgess, membro da SPR americana. A visão de que se trata somente foi vista pelo marido da moribunda e por mais ninguém dentre as pessoas ali presentes. O Dr. Renzo, que estava entre elas, depõe que o vidente, Sr. G, estava em um estado absolutamente normal antes e depois, e que era pouco provável que certos traços da visão fossem ocorrência dele. O sensitivo, Sr. G, manifesta o seguinte: minha esposa faleceu faltando um quarto para meio-dia da sexta-feira 23 de maio de 1902. Reunidos em torno ao leito estavam alguns dos nossos amigos mais íntimos, o médico de cabeceira e duas enfermeiras experientes. Eu estava sentado à cabeceira segurando a mão da minha esposa. Ao anoitecer, lá perto das 7 horas, tive a ocorrência de olhar na direção da porta e vi flutuar, através do limiar, 3 nuvens claramente separadas em estratos. Cada nuvem parecia de uns 4 pés de comprimento e 6 a 8 polegadas de largura, estando a mais baixa a uns 2 pés do chão e as outras separadas por espaços de umas 6 polegadas. Estas nuvens aproximaram-se lentamente do leito até envolvê-lo por completo. Logo após, olhando através da neblina, descobri, em pé, junto da cabeça da minha moribunda esposa, uma figura de mulher de uns 3 pés de altura, transparente, porém semelhante ao fulgor do ouro mais brilhante. Uma figura de aspecto tão glorioso, que não existem palavras adequadas para descrevê-la. Estava vestida ao estilo grego, com mangas compridas, folgadas e ondulantes. Na cabeça, uma coroa reluzente. Em todo o seu esplendor e beleza, permaneceu essa figura imóvel, com as mãos alçadas sobre a minha esposa, como se a acolhesse com plácido e alegre continente, com um ar digno de sossego e de paz. 2 figuras brancas ajoelharam-se aos lados da minha esposa, inclinando-se ao parecer, sobre ela. Outras figuras vagavam em torno ao leito, mais ou menos nítidas. Por cima da minha esposa e ligada por um fio que partia da sua fronte sobre o olho esquerdo, flutuava, em posição horizontal, uma figura branca e despida, que era evidentemente o seu corpo astral. Algumas vezes a figura suspensa jazia absolutamente imóvel, outras vezes, ela se reduzia até não atingir mais de umas 18 polegadas, mas sempre era possível enxergá-la perfeita e nitidamente. Durante as 5 horas que precederam a morte da minha esposa, esta visão, ou como se quiser chamar, oferecia-se continuamente à minha vista. Durante essas 5 horas experimentei uma estranha sensação de aperto e peso na cabeça e nos membros. Por último, chegou o momento fatal. Com um estertor, enquanto a figura astral se debatia, minha esposa deixou de respirar. Aparentemente tinha falecido, porém, não obstante, após alguns minutos tornou a respirar por 2 vezes e depois tudo terminou.
Com o seu último hálito e o seu último estertor, quando a alma abandonou o corpo, o fio partiu-se de súbito e a figura astral desvaneceu-se. As nuvens e as formas dos espíritos desapareceram instantaneamente, e, coisa estranha, todo o aperto que pesava sobre mim dissipou-se. Eu voltei a ser o mesmo, uma pessoa fria, serena e reflexiva, capaz de dirigir, depois que a morte sobreveio, a disposição do cadáver e a sua preparação para o lugar do repouso eterno. Deixo aos meus leitores o cuidado de determinar se eu estava sob o influxo de uma alucinação mental motivada pela ansiedade, o pesar e a fadiga, ou se foi permitido aos meus olhos mortais vislumbrar um mundo de beleza, de felicidade, de calma e de paz. O doutor que estava presente escreve do seguinte modo: pelas minhas próprias observações, posso descartar, com toda certeza, a possibilidade de um agudo estado de demência alucinatória durante o tempo da visão descrita. Eu conhecia bem o Sr. G e tive ocasião de averiguar que ele nunca tinha lido nada sobre ocultismo. Tudo o que não fosse fato comprovado era incompatível com o seu espírito positivo, até o ponto de que, durante a sua visão, da qual eu fiquei sabendo naquela mesma hora, ele perguntou-me frequentemente se eu achava que ele estava ficando maluco. Logo após a morte da Sra. G, o Sr. G, que passara sentado as últimas 6 horas quase imóvel junto dela, levantou-se e deu todas as ordens de um modo tão tranquilo e positivo que causou surpresa em todos os presentes. Se tivesse sido vítima de uma alucinação, seu espírito não teria voltado a si com tanta rapidez como fez. Agora já passaram 2 semanas e meia desde que aconteceu a morte e a visão. O Sr. G goza de absoluta normalidade, tanto física como mentalmente. Atendeu os seus assuntos como tinha por costume, e, além disso, realizou muitas ocupações extraordinárias. Serrens. Foram registrados muitos casos autênticos, onde os parentes da pessoa, quando estão cuidando dela junto ao leito de morte, viram elevar-se do corpo do defunto, ao sobrevir à morte, uma forma nebulosa que flutuava um instante no quarto e depois desaparecia. Ladimont Temple informou-me de que alguma coisa desse gênero fora observada por seu amigo psíquico, que estava presente durante o falecimento de Lord Mount Temple. As outras pessoas também presentes nada a viram. Em uma carta recebida por mim recentemente, de um conhecido dignitário da igreja, um deão, de Nova Gales do Sul, este descreve a morte do seu filho, acontecida alguns anos atrás. Diz que lá pelas 3h30 da tarde, ele e esposa estavam em pé em ambos os lados do leito inclinados sobre o filho moribundo, quando no mesmo momento em que ele deixou de respirar, ambos viram que do seu rosto elevava-se algo assim como um véu ou neblina delicada que se dissipou lentamente. E acrescenta, isso impressionou-nos profundamente e dissemos, como é maravilhoso. Sem dúvida deve ser a partida do seu espírito. Não estávamos nem um pouco atordoados, para nos enganarmos naquilo que estávamos vendo. Os casos seguintes são contados pela Sra. Joyce Neal no seu livro The Ministry of Angels. 6 meses depois de eu ter começado a trabalhar no hospital, foi-me revelado que, frequentemente, os moribundos enxergam realmente aqueles que surgem dos domínios da vida do espírito para recebê-los a entrada em outro estado de existência. A primeira vez que eu recebi esta prova ocular foi quando faleceu Laura Stirman, doce jovem de 17 anos, grande amiga minha. Esta jovem sofria de depauperamento. Não tinha dores, mas o cansaço causado pela extrema fraqueza pesava sobre ela e fazia com que almejasse o repouso. Pouco antes de ela expirar, reparei em que as formas de 2 espíritos elevavam-se em ambos os lados do seu leito. Não vi quando eles entraram no quarto. Quando reparei, alçavam-se dos lados da cama, porém enxergava-os tão nitidamente como a qualquer uma das pessoas que ocupavam o quarto. Reconheci neles os rostos de 2 jovens que tinham sido amigas íntimas da menina agonizante. Elas faleceram um ano antes, e na época deviam estar com a mesma idade dela. Justamente antes de elas aparecerem, a menina moribunda exclamou, tudo ficou escuro de repente. Não estou enxergando nada. Porém imediatamente as reconheceu. Um belo sorriso iluminou o seu semblante. Estendeu as mãos e com alegre voz exclamou, vocês vieram me buscar. Fico feliz, pois estou muito cansada. Tendo ele estendido as mãos, cada um dos 2 anjos estendeu as suas,
e um deles segurou a mão direita da moribunda e o outro a esquerda. Seus semblantes estavam iluminados por um sorriso ainda mais radiantemente belo que o da menina, que logo encontraria o repouso que almejava. Não tornou a falar, porém durante cerca de 1 minuto ficou com as mãos estendidas e seguradas pelas mãos dos 2 anjos, e continuou contemplando-os com um alegre fulgor nos olhos e o sorriso no semblante. O pai, a mãe e o irmão, que tinham sido avisados para estarem presentes quando o fim chegasse, começaram a chorar amargamente, porque sabiam que a moribunda ia deixá-los. Do fundo do meu coração brotou uma prece para que eles pudessem ver tudo o que eu estava vendo, porém eles não puderam vê-lo. Os anjos pareceram soltar as mãos da menina, que então desabou sobre o leito. Um suspiro brotou dos seus lábios, como dado por alguém que se entrega alegremente a um sonho muito ansiado, e um momento mais tarde, como o mundo terreno diz, estava morta. Porém aquele doce sorriso com qual reconhecera primeiramente os anjos, ainda estava estampado nas suas feições. Os 2 anjos permaneceram junto à cabeceira durante o breve espaço que transcorreu antes que o espírito adquirisse forma sobre o corpo onde a vida física cessara. Alçaram-se depois, e permaneceram alguns momentos a ambos os lados dela, que agora era semelhante a eles, e depois, 3 anjos saíram do quarto onde pouco antes só havia 2. 1 mês depois do falecimento de Laura's irmã, que acabo de relatar, faleceu no hospital outro amigo meu, o Sr. Campbell, de 45 anos de idade. Este faleceu de pneumonia. Era um homem bom e devoto, e a morte não lhe causava temor algum, porque estava certo de não ser ela nada além de um trânsito para uma vida mais feliz, mais excelsa que essa que pode ser vivida aqui. O único pesar que a morte lhe causava era ter de abandonar sua querida esposa, porém este pesar era mitigado pela certeza que essa separação seria só transitória, e ela iria unir-se a ele naquele outro mundo para onde ele partia agora. A esposa estava sentada junto ao leito, e, com a mesma fé dele, aguardava o fim com resignação. 1 hora antes de ele morrer, chamou-a pelo nome e, apontando para o alto, disse: "Olha ali, ele. Lá está B. Está me aguardando. E agora está sorrindo e estende as mãos para mim. Está vendo?" "Não, querido, não estou vendo", respondeu ela, "mas eu sei que ele está ali porque você o vê." B era seu único filho, falecido 1 ano antes, quando estava com 5 ou 6 anos de idade. Eu vi perfeitamente o anjinho, de louros cabelos crespos e olhos azuis, vestido com aquilo que eu chamo de túnica dos espíritos. Seu rostinho era gracioso, porém etéreo e radiante como nunca poderiam ser os rostos terrenos. O pai tinha ficado muito enfraquecido pelos estragos causados pela doença. A gozosa emoção ocasionada pela visão do filho pareceu esgotar a pouca vitalidade que ainda lhe restava. Fechou os olhos e mergulhou em plácido sono. Neste estado permaneceu 1 hora, e enquanto isso o menino ficou pousado no leito com alegre expressão no semblante. De vez em quando fitava amorosamente a mãe. A respiração do moribundo foi enfraquecendo, até que cessou por completo. Então novamente presenciei aquilo que para mim já se havia tornado um espetáculo familiar, a formação do corpo do espírito sobre o descartado corpo terreno. Quando ficou completo, o anjo menino pegou a mão do já anjo pai, olharam-se nos olhos com a expressão do mais tenro afeto, e com o semblante resplandecente de gozo e felicidade, dissiparam-se. Após alguns momentos, a viúva, Sra. Campbell, disse-me: "Fico feliz de o meu querido esposo ter visto B antes de falecer. Era natural B vir buscá-lo para levá-lo aos anjos, pois se amavam com ternura. Agora sempre pensarei que estão juntos e são felizes. E quando a minha hora chegar, sei que eles virão me buscar." Depois de deixar o hospital dediquei-me à enfermagem particular. Fui contratada para cuidar de uma senhora idosa, a senhora Barton, de 60 anos de idade, portadora de dolorosa enfermidade interna. Era viúva e a sua única filha morava com ela. Chegou o momento e o fim aproximava-se. A mãe já tinha perdido a consciência, e a filha estava ajoelhada junto ao leito soluçando com o rosto coberto pelas mãos. De súbito vi 2 anjos que se alçavam um em cada lado do leito. O rosto de um deles era o de um homem que ao abandonar esta vida teria representado uns 70 anos de idade. Sua barba e cabelos eram grisalhos, porém em suas feições estava gravado esse quê indescritível,
indício de vitalidade e vigor exuberante que resplandece nos rostos de todos os anjos que já vi, oferecendo em alguns o aspecto da juventude e, em outros, o da senectude. O semblante do outro anjo era o de uma mulher que aparentava ter uns 10 ou 15 anos menos. A moribunda abriu os olhos e, então, resplandeceu neles esse fulgor de alegre reconhecimento que tantas vezes eu tenho observado em aqueles cujos espíritos estão a ponto de abandonar para sempre a sua morada terrena. A anciã estendeu as duas mãos. Um anjo tomou uma delas e outro a outra, enquanto os seus rostos radiantes resplandeciam de felicidade em receberem um mundo melhor aquela cuja peregrinação terrena tinha concluído. "Oh, Willie", exclamou ela. "Até que enfim você veio me buscar para me levar para casa e fico muito feliz, pois os meus sofrimentos foram bem duros de suportar e estou muito cansada." Depois, acrescentou: "E você também, Marta." Com um gozoso fulgor no olhar ficou com as mãos estendidas durante cerca de meio minuto. Depois, pareceram se desprender das mãos dos anjos. Todos os seus sofrimentos tinham terminado. A filha levantou a cabeça ao ouvir a voz da mãe, e seus olhos banhados em lágrimas pareciam refletir um pouco da alegre surpresa que se pintou no rosto da mãe. "Não posso duvidar", disse-me quando a mãe lançou o último suspiro. "Sei que minha mãe viu papai e sua irmã, a tia Marta. Sei que eles vieram buscá-la para ela descansar no céu." Pouco depois, quando eu disse como tinha visto partir os dois anjos com o espírito de sua mãe, escutando com ansiedade, exclamou: "Acredito. Acredito. Mas como eu gostaria de ter visto também." Fim.